Hoje é o dia do quadro de saúde. Nós falamos agora para você sobre a questão da fitoterapia. Nós queremos saber, por exemplo, porque tem gente que quando tem qualquer problema, vai lá e toma remédio. Né? Aí toma remédio para aquilo, toma remédio para aquele negócio. O uso racional de medicamentos é muito importante. E a fitoterapia age também para ajudar. Eu fiz umas perguntas, a Luciana fez outras, por exemplo, queda de cabelo, colesterol, um monte de outras coisas. Né? Será? Nós vamos saber agora, com a professora e coordenadora do curso de farmácia da Universo, professora Silvia Escher, mais uma vez com a gente aqui. Olá, como é que a senhora está? Tudo tarde, bem? Tudo bem. Prazer em revê-la. Doutora Silvia, tudo bom? Como vai? Olha, eu posso fazer a primeira pergunta? Deve. É porque eu tenho certeza que a minha pergunta é de muitas mulheres em casa. Primeiro, antes de fazer essa pergunta, eu tenho que explicar. Vamos explicar primeiro o que é a fitoterapia para as pessoas entenderem essa abrangência. Ok, boa tarde a todos. A fitoterapia é uma terapêutica baseada em uso de plantas medicinais. É uma terapia milenar, é uma terapia que vem sendo usada aí desde que o mundo é mundo, né? E que, embora seja feita através de plantas medicinais, não é isento de efeitos colaterais, né? O nosso olhar deve ser focado para um profissional que possa orientar essa população que utiliza esse medicamento, esse fitoterápico. Então, a gente tem que ter o acompanhamento de um profissional que possa direcionar esse tratamento, né? E amanhã nós estamos comemorando o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. E muitas pessoas se perguntam, mas fitoterápico é medicamento? Sim, fitoterápico é medicamento. E como medicamento deve ser orientado por um profissional adequado. Qual que é a diferença daquele medicamento que a gente costuma comprar em farmácia lá para o medicamento fitoterápico? Então, o fitoterápico, ele tem como um ativo a planta, né? Ou seja, o óleo essencial, né? Os ativos retirados daquela planta. Então, vamos colocar aqui de uma forma mais clara. Sim. Um chá é um medicamento? Não, um chá é um remédio, tá? Existe a diferença entre medicamento e remédio. Então, o chá é um remédio. O óleo essencial, que está muito utilizado hoje pela população, né? A aromaterapia, né? Muitas pessoas usando os óleos essenciais. E aí, óleo essencial, aromaterapia, é um medicamento? Não, é um remédio. Por quê? Porque você está aliviando um mal que você está sentindo. Porém, o fitoterápico é um medicamento que é formulado, extraído à base de plantas medicinais e com evidências científicas, é claro. Tá. Professora, olha, nós estamos falando, são 12 horas e 40 minutos aqui em Goiânia. Olha, eu quero saber de você o seguinte, porque eu tenho dúvidas em relação a essa situação, pressão alta, né? O que a gente pode fazer? Porque as pessoas têm o receio, sempre tomam aquele medicamento de farmácia, aquela coisa toda. Agora, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma colega nossa aqui, estava com queda de cabelo. Eu tenho isso. Você tem queda de cabelo? Principalmente depois da gravidez. Queda de cabelo. Quais são as saídas, por exemplo, no ramo fitoterápico? Olha só, Jordevá, se você me perguntar agora, qual fitoterápico eu uso para queda de cabelo, para estresse, para insônia, para emagrecer, eu vou te falar uma série de fitoterápicos. Porém, a nossa abordagem, no meu consultório, a minha abordagem é baseada na história de vida desse paciente que me procura. Então, eu vou conhecer toda a sua trajetória. O emocional pesa. O emocional pesa muito. Então, quando a gente fala de tratar com base na fitoterapia, eu tenho que conhecer a história. Às vezes, né, na minha trajetória, nos meus atendimentos, eu passo para o paciente uma anamnese, eu faço uma anamnese, na qual eu vou perguntar como que você foi gerado, como foi a sua gestação, como os seus pais se conheceram. Muitas pessoas acham estranho, né, essa pergunta, mas isso tem relação com o seu organismo como um todo, porque a gente trata, falando de uma forma científica,
A fitoterapia clínica, o meu modelo de atendimento é com base na epigenética, ou seja, o que o meio está influenciando na sua vida? Doutora, qual é o profissional que pode atender fazendo a fitoterapia? É porque você disse que tem que ser um profissional, mas qual é o profissional? Temos médicos, temos farmacêuticos que têm especialização, nutricionistas. Porém, essa modalidade de atendimento que é mais ampla, que segue um modelo, que estuda toda a história de vida do paciente, é um modelo novo que foi criado pela doutora Isa Bieski, lá de Mato Grosso, tá? E que foi trazido e está sendo difundido no mundo, não é só no Brasil. Professor, eu quero saber o seguinte, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho que tomar, por exemplo, anti-inflamatório, é um desespero. Porque o meu estômago vai pro beleléu, né? Aí fica aquela coisa toda, não gosto de tomar, mas às vezes você não tem como fugir disso. Tem, por exemplo, no ramo da fitoterapia, alguma coisa que auxilia, por exemplo, no combate à infecção, à inflamação? Claro que tem. Tem plantas que podem te auxiliar no alívio desse desconforto. Sim. Sim, então, age junto, então. Age junto. Não é porque você está usando um fitoterápico que você vai deixar de utilizar o medicamento que o médico te prescreveu. Aquele medicamento alopático, aquele que você está usando para pressão arterial, eu posso usar algo que me auxilie no processo do ganho do resultado clínico daquele medicamento que o médico me prescreveu. Existe uma idade que possa usar o medicamento fitoterápico? Não existe uma idade, tá? Eu posso aplicar uma fitoterapia para uma criança, posso aplicar para um jovem, para um adulto, para o idoso, indistintamente. Professora, nós queremos agradecer a participação da senhora mais uma vez aqui no Band Cidade, agradeço. Porque quando a senhora chega aqui, as pessoas sempre criam aquela curiosidade, né? E a gente vai fazendo uma consulta ao vivo. Claro, claro. E eu estou à disposição, viu? Agradeço mais uma vez o convite. Vocês viram que hoje eu vim providencialmente, né? De verde, né? Por quê? Porque a gente trabalha com plantas. Né, e a gente está sempre no meio desse momento, né, que traz a gente, que nos coloca, né, diante e para remeter a população, que maravilha, né, que a planta, né, que as ervas, elas são fundamentais, só que devem ser bem direcionadas. Então, não é porque você usa um chá, não é porque você usa até para colher a planta você tem que ter orientação, porque às vezes você não extrai aquilo que você quer daquela planta, tá? Hoje você falou que ela é vilanovense, você não vai me chamar de Goiás, não. O Goiás joga hoje, hein? Pois é. Gente, torce pra que time? Tava na ponta da língua isso. Aqui não. Tá vendo? Não foi política, né? Eu torço pro Goiás, pro Vila, pro Atlético, realmente pro sucesso do futebol goiano. Exatamente. Tá, muito obrigada, gente. Obrigada,